Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade aí ao nosso curso. A gente está na segunda aula, a gente viu câmbio flutuante na aula passada, certo? Hoje a gente vai discutir economia aberta de pequeno porte com taxa de câmbio fixa, tá? Taxa de câmbio fixa, o que vai acontecer? O Banco Central vai anunciar um valor para a taxa de câmbio e vai ficar de sobreaviso, pronto para comprar e vender dólares de modo a manter a taxa de câmbio em seu nível anunciado. Tá? Em 1950 e 1960, a maioria das economias mais importantes do mundo usava o sistema de Bretton Woods. O que é isso? Vocês escutarem essa palavrinha. É um sistema monetário internacional sobre o qual a maior parte dos bancos concordava em fixar as taxas de câmbio. Tá? Então, a maior parte dos governos, dos bancos centrais, fixavam as taxas de câmbio. Então, até a década de 60, muitos países trabalhavam com a ideia de taxa de câmbio fixa. Tá? Aí, a partir do início da década de 70, essa ideia abandonou e hoje em dia quase todo mundo utiliza a taxa de câmbio flutuante. Tá? A China, entretanto, usa a taxa de câmbio fixa. Como eu falei, é um pouquinho chato a gente estudar câmbio fixo, porque é um negócio que já caiu meio que em desuso, mas faz parte do curso, faz parte da ementa, sempre cai em algum concurso, ou na ANPEC, vocês podem cobrar essa ideia de taxa de câmbio fixa, tá? Mas na prática é muito pouco utilizado. Na prática vocês vão ir muito para a parte de câmbio flutuante, tá? Para analisar efeitos de política econômica no Brasil, vocês vão olhar direto para esse modelinho aqui com câmbio flutuante, tá? Qual é a ideia aqui? Vamos supor que o Banco Central anuncia que vai fixar a taxa de câmbio, né, reais por dólar, em R$5 por dólar. Então ele permaneceria pronto para dar R$5 em troca de $1 ou de dar $1 em troca de R$5. Então o que o Banco Central precisa para tocar essa taxa de câmbio fixa aqui de 5 para 1? Ele vai precisar de reais, tá? Vai precisar ter reais no bolso. Se eu chegar com $1 e quiser real, ele vai ter que me oferecer esse real. E se eu chegar com $1 e quiser real, e se eu chegar com real e quiser dólar, ele vai ter que me oferecer esses dólares. Reserva de reais não tem muito problema para o Banco Central, porque ele é um emissor, tá? Reserva de dólares, aí eu vou precisar de uma reservazinha, que a gente chama de reservas internacionais, tá? Eu vou ter que construir essa reserva internacional, tá? Vou precisar ter comprado dólares anteriormente, tá? Essa política de taxa de câmbio fixa requer que o Banco Central se esforce bastante para manter o câmbio conforme anunciado, tá? Então, é extremamente desgastante para o banco, principalmente se estiver acontecendo algum episódio aí de ataque especulativo. Como se manter uma taxa de câmbio fixa, o nível das suas reservas pode cair vertiginosamente. Concordam comigo? Se a taxa de câmbio é fixa, e aí tá todo mundo forçando, todo mundo vender, comprando real. Tô comprando real. Então chego com dólar, aliás, estou vendendo real, comprando dólar, né? Então eu vou comprar dólar do Banco Central, daqui a pouco a reserva de dólar do banco acaba. Tranquilo? Isso equivale a dizer que a quantidade de moeda na economia será aquela necessária para que a taxa de câmbio convija para o nível estipulado. Isso aqui é bacana. A gente sai agora de um plano, a política monetária agora, a gente vai ver que ela fica um pouquinho mais, ela é enfraquecida, mas eu passo a usar a política cambial aqui, tá? O que acontece? Imagina, por exemplo, que a gente está nessa taxa de câmbio fixa, tá? E ocorre um ataque especulativo aqui. O que acontece? Está todo mundo comprando o dólar do Banco Central, comprando o dólar. O nível de reserva vai acabando, não é? Mas eu estou enxugando a minha economia. Quando todo mundo resolve comprar dólar, eu estou entregando real para o banco
e estou pegando o dólar dele. Quando eu estou entregando real para o banco, ele está tirando a minha moeda. O meu M está caindo. Estão enxergando? Tá? Ou seja, a quantidade de moeda da economia, no final das contas, vai ser aquela necessária para que a taxa de câmbio convirja para o nível estipulado. Então, quando eu fixo a taxa de câmbio, o meu M, minha política monetária, meus saldos monetários reais vão estar associados com essa taxa de câmbio nominal que eu estou fixando. Ok? Pois bem, vamos supor aí que... Acho que isso aqui fica mais fácil a gente ver com um gráfico aqui, pronto. Vamos supor que o Banco Central suponha que, dada a oferta monetária, a taxa de câmbio vigente no Brasil equivale a R$6 por dólar. Tá? Então eu estou aqui nessa taxa aqui de R$6 por dólar, ok? E o Banco Central anuncia que vai fixar a taxa de câmbio real por dólar em 5:1. Então estou fixando aqui, o Banco Central fixa essa taxa de câmbio real por dólar em 5:1. Tá? O que vai acontecer? Tá? Esse compromisso do Banco Central gera uma possibilidade da arbitragem. O que é isso? Esse mecanismozinho de arbitragem que é importante a gente entender aqui quando a gente está tratando de câmbio flutuante. Essa aqui é a taxa fixada pelo Banco Central, 0,20, tá? E essa aqui é a taxa de mercado anteriormente. Tá? O que acontece aqui nesse caso? Quem é que está pagando? Aonde o dólar está mais caro? Aqui um dólar custa R$5 e aqui um dólar custa R$6. Ele está mais caro no mercado. Eu vou vender dólar no mercado. Eu vendo onde está caro e compro aonde está barato. Então eu vou comprar dólares aqui no Banco Central a 5:1, vou pagar R$5 por um dólar para o Banco Central e vou vender esse dólar no mercado e vou ganhar R$6. Então estou ganhando R$1 aqui. O que acontece aqui com o que acontece aqui com o Banco Central? Quando eu compro o dólar aqui, eu vou entregar R$5 para o banco e vou tirar $1. Eu estou tirando moeda da economia. Estão enxergando? Eu tiro R$5 da economia e recebo $1, que depois eu vou vender no mercado. Aí aqui eu ganhei R$6. Tudo bem. Poxa, antes tu tinha 5, agora tu tem 6, professor. Mas eu tirei 5 da economia. Então, desses 6 que eu ganhei, 5 ficaram com o Banco Central e eu vou ficar só com 1 aqui no final das contas. Certo? Não ficaram com o Banco Central. Desses 6 eu vou ficar com 6, ok? A moeda que eu vou ficar com 6 no bolso, mas o Banco Central está tirando 5 da economia, tá? Então essa é a ideiazinha básica do modelo, esse mecanismo de arbitragem. O que acontece? Quando o Banco Central está tirando moeda aqui para manter essa taxa de câmbio fixa, tá? A minha LM está caindo aqui para trás. O meu M sobre P está caindo, o meu M está caindo, então a minha LM retrocede aqui para esse nível aqui. Tá? Então as taxas de câmbio vão se ajustando, a arbitragem vai ocorrendo até o momento em que essa taxa de câmbio bata na taxa de câmbio estipulada pelo Banco Central. Ok? Aqui a gente viu o Banco Central, a gente estava nessa situação aqui inicial de equilíbrio e o Banco Central jogou a taxa de câmbio para cima, tá? Valorizou a moeda, valorizou a taxa de câmbio. E o contrário, o que vai acontecer? Tá? Se eu desvalorizar a moeda, eu estou aqui em 0,25 e o Banco Central fixa a taxa, estava 1:4 e o Banco Central fixa essa taxa de câmbio aqui de 1:5. Aonde está mais caro o dólar? O dólar está mais caro aqui na taxa estipulada pelo Banco Central, certo? Então eu vou comprar o dólar aqui no mercado e vou vender o dólar aqui para o Banco Central.
Tá? O mecanismo de arbitragem vai funcionar dessa maneira. Quando eu vendo o dólar para o Banco Central, o que acontece? Eu entrego o dólar para o banco e pego os reais, certo? Então o Banco Central está jogando moeda na economia aqui, jogando 5 unidades de moeda aqui. Tá? Quando eu jogo moeda na economia, o meu M aqui, M sobre P, lembra da LM, é M sobre P. Quando eu jogo moeda da economia, a minha LM vem aqui para frente, certo? Basicamente é isso. Tá? Então, quando a gente tem uma taxa de câmbio, tá? A taxa de câmbio é o equilíbrio. Quando a taxa de câmbio e equilíbrio é maior do que a taxa de câmbio. A taxa de câmbio de equilíbrio, tá? É maior do que a taxa de câmbio fixa. O que acontece? A nossa LM vem para cá, vem aqui para fora. E quando a taxa de câmbio de equilíbrio é menor do que a taxa de câmbio fixa, o que acontece? A minha oferta monetária vai se reduzir de forma que a taxa de câmbio convirja para o patamar estabelecido pelo Banco Central. Aqui a minha oferta monetária aumenta e o câmbio desvaloriza, tá? E aqui a oferta monetária reduz e o câmbio vai valorizar. Tranquilo? É importante perceber que a taxa de câmbio que os bancos centrais fixam é a taxa de câmbio nominal. Tá? A taxa de câmbio real, como a gente discutiu na aula passada, vai depender do horizonte da análise e comportamento dos níveis de preço nacional e internacional. A gente está supondo que é um modelinho de curto prazo, então a taxa de câmbio real vai ser esse nível de preços aqui, tanto o preço doméstico quanto internacional, vão ser dados para mim, vão estar fixos, tá? Então a minha taxa de câmbio real vai ser uma constante vezes a taxa de câmbio nominal. Tá? No longo prazo, esses preços vão variar, tá? E uma determinada política para fixar a taxa de câmbio nominal não vai influenciar nenhuma variável real, nem mesmo a taxa de câmbio real. Tá? No longo prazo, a moeda vai ser neutra. Esses preços aqui vão se ajustar, tá? De modo a essa taxazinha aqui ir para o lugar dela. No curto prazo, com o modelo Moneyflame assume que os preços são rígidos, tá? Então a taxa de câmbio nominal fixa vai implicar numa taxa de câmbio real fixa também, ok? Depois o Mankiw discute aí, discute dois estudos de caso, um referente ao padrão ouro, né, que é importante a gente discutir um pouquinho. O que era esse padrão ouro aí? Padrão ouro internacional. Era uma maneira que as pessoas tinham de fixar aí a taxa de câmbio, tá? O que acontecia? Todos os países fixavam o valor das suas moedas com base no ouro, tá? Então, 100 onças valiam 100 dólares, sei lá, 100 onças valem 100 nos Estados Unidos, 100 onças valem 100 dólares. Na Inglaterra, 100 onças de ouro vale 100 libras esterlinas. Então, nota que ao fazer isso, a gente está fixando aí a taxa de câmbio entre países também, entre moedas, tá? Nesse caso aí, 100 onças valem 100 dólares e 100 onças valem 100 libras esterlinas. O que está acontecendo? A gente está fixando a taxa de câmbio aí de $1 para 1 libra esterlina. Tranquilo? Então todos os países fixavam aí um valor monetário para as onças, não sei qual é a unidade de medida que eles usavam aí para o ouro, mas todos os países fixavam um determinado montante monetário para uma determinada quantidade de ouro, e aí é como se todas as taxas de câmbio fossem fixas. Tá?
qualquer fuga dessa flexibilidade, dessa rigidez aí, dessa taxa de câmbio, né, associada aí ao padrão ouro, que abriria espaço para arbitragem, tá? Se você vê que alguém não está praticando, não está amarrando isso direitinho, pode ser vantajoso para você comprar dólar num determinado mercado e vender no outro, tá? Você poderia comprar ouro num mercado e vender no outro, por exemplo, tá? E existia um custozinho com transporte, mas a taxa de câmbio tornava-se proporcional aí aos custos com o transporte do ouro, tá? Então, basicamente, essa historinha aí é para contar que existia esse padrão ouro internacional e que muitos países fixavam suas taxas de câmbio com base no ouro, fixavam o valor da moeda fixavam o valor da moeda do seu país com base no ouro, tá? E isso garantia um câmbio fixo aí para as economias, tá? Para sair, tem outro estudozinho de caso que ele discute o papel da desvalorização cambial, né? Para sair da Grande Depressão dos anos 30, o governo se comprometeu bastante aí alguns governos se comprometeram mais com a taxa de câmbio fixa, outros menos, tá? França, Alemanha, Itália e Holanda mantiveram a taxa de câmbio, a antiga taxa de câmbio entre ouro e moeda corrente, tá? Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Reino Unido reduziram em aproximadamente 50% o montante em ouro que pagariam por uma unidade de moeda corrente, tá? Então, eles realizaram aí uma desvalorização cambial, jogaram aí o valor aí da moeda deles para baixo, tá? Essa desvalorização cambial, tá? Assim como prediz o modelo Mandel-Fleming, ajudou esses países a sair da crise mais rapidamente. Quando a gente desvaloriza a moeda, é uma coisa que a gente está vendo aqui, tá? Estou desvalorizando aqui a taxa de câmbio e a minha LM tende a vir para cá. Eu tenho um ganhozinho adicional de renda aqui. Estão enxergando? Os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1933 e a economia também passou a crescer. Então, duas historinhas que ele conta aí. Eu não gosto muito desses estudos de caso, mas vocês leiam lá, tá? Curiosidade. Política fiscal no modelinho Mandel-Fleming, com câmbio fixo. O que vai acontecer? O governo aumenta os gastos ou corta impostos, né? A política fiscal. Isso vai fazer o quê? Vai deslocar IS para a direita e vai pressionar a taxa de câmbio de mercado para cima. Se a taxa de câmbio estipulada pelo Banco Central está num patamar inferior de mercado, a possibilidade de arbitragem, e os operadores vão vender dólar para o Banco Central. Tá? Então eu estou aqui, por exemplo, a gente está aí com uma taxa de câmbio fixa aqui, tá? IES, a minha LM, eu estou em equilíbrio aqui no mercado. Estou em equilíbrio no mercado monetário, estou em equilíbrio no mercado de bens e serviços e eu estou em equilíbrio no mercado cambial, tá? Estou nesse pontozinho aqui. O que acontece? O Banco Central... o Banco Central não. O governo faz uma política fiscal expansionista. A minha IS vai se deslocar. Okay? Um componente forte de demanda, a minha IS se desloca para fora. O que acontece quando a IS se desloca para fora? Qual é o meu novo ponto de equilíbrio aqui? Eu estou em equilíbrio aqui no mercado monetário, no mercado de bens e serviços, mas o meu câmbio não está em equilíbrio. Existe a possibilidade, então, de arbitragem. O que acontece? Onde o dólar está mais caro? O dólar está mais caro aqui. Então, eu vou pegar o dólar no mercado e vou vender o dólar lá para o Banco Central. Quando eu vendo o dólar para o Banco Central, o que acontece? O Banco Central me dá reais e eu entrego a ele o dólar. O Banco Central está jogando moeda na economia.
meu M aqui sobre P sobe e a minha LM desloca para fora, certo? Então a gente sai dessa posiçãozinha de equilíbrio para essa nova posição de equilíbrio quando o governo faz uma política fiscal expansionista sob hipótese de taxa de câmbio fixa, ok? Muito bem, então a política fiscal é capaz de influenciar aqui o produto, tá? Sob hipótese de taxa de câmbio fixa. E o que vai acontecer? O que a gente viu que acontecia na taxa sob hipótese de taxa de câmbio flutuante? Tá? Quando o governo conduzia uma expansão fiscal, o que acontecia? A gente simplesmente saía dessa posição de equilíbrio para essa daqui. O câmbio subia, valorizava e a gente não conseguia deslocar a renda, tá? Sob hipótese de câmbio flutuante. Agora, sob hipótese de câmbio fixo, a minha renda já começa a se deslocar aqui. Tranquilo? E a política monetária? O que acontece? Vamos supor aí que o Banco Central opera com câmbio fixo e tenta ampliar a base monetária, por exemplo. Então, estou aqui numa posição de equilíbrio inicial, tá? A taxa de câmbio está fixa aí em 1:5, tá? E eu vou aumentar a base monetária. Quando eu aumento a base monetária, minha LM desloca para cá. Mas o que vai acontecer aqui nesse ponto? Esse aqui vai ser o meu novo equilíbrio, tá? Nesse ponto aqui, a taxa de câmbio de mercado vai ser 0,16. Aonde está mais caro o dólar? Está aqui no mercado. Então, vou vender dólar aqui no mercado, tá? Ou seja, vou comprar dólar do Banco Central e vou vender no mercado. Quando eu compro esse dólar aqui no Banco Central, o que acontece? Eu estou dando R$5 e o Banco Central está me dando $1. Ou seja, quando eu estou dando esses R$5 aqui, meu M está caindo. Então, nessa posição aqui, e ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que volte aqui para o equilíbrio. Então, no final das contas, quando o Banco Central faz uma política monetária, tá? Sobre hipótese de câmbio fixo, o que vai acontecer? A minha LM vai deslocar aqui para fora e vai retornar para esse novo ponto, para esse novo equilíbrio aqui. Ok? Muito bem. Sob hipótese de câmbio flutuante, vamos lá ver. Então, ó, a política monetária aqui é extremamente ineficaz, não serve de nada. A minha renda, o meu produto não se alteram, tá? Sob hipótese de câmbio flutuante, a gente viu que a política monetária é extremamente eficaz aqui, tá? Se eu jogasse mais moeda na economia, o que aconteceria? Minha taxa de câmbio ia cair, mas minha renda ia aumentar também, tá? Sob hipótese de câmbio fixo, não há alteração na taxa de câmbio e o meu produto volta para cá ao mesmo tempo. Tá? Muito bem. Pô, professor, se no modelo com taxa de câmbio fixa a política monetária não funciona, para que serve o Banco Central então? Existe alguma maneira do Banco Central influenciar a economia? Sim. Eu posso desvalorizar o câmbio, posso realizar uma política cambial, tá? Não faço uma política monetária, é uma espécie de política monetária, mas não é uma espécie de política monetária propriamente dita, tá? Porque eu vou mexer direto no câmbio. Por exemplo, se o Banco Central baixa essa taxa de câmbio aqui de 0,20 para 0,16, o que acontece? Tá? Lembra, o câmbio é fixo, agora eu estou baixando o valor do câmbio fixo. Tá? Essa desvalorização aqui vai ampliar as exportações líquidas. Tá? Estou baixando o câmbio fixo. A gente sabe que as exportações líquidas respondem negativamente com relação ao E. Tá?
Então vai haver um deslocamento da IS para fora. Esse NX aqui está crescendo, meu E está caindo, NX está crescendo e a minha IS está indo para fora. Lembra que a IS pega aí os componentes de demanda, exportações líquidas é um componente que está crescendo, então a minha IS vai vir para fora. Tá? O que vai acontecer? Quando essa IS vier para fora, isso vai pressionar a taxa de câmbio e os operadores vão começar a agir vendendo dólares para o Banco Central, o que vai fazer com que a LM se desloque para a direita da mesma maneira que uma expansão monetária com câmbio flutuante. Vamos ver o que eu estou dizendo aqui. Então eu baixei aqui essa taxazinha de juro, tá? A taxa de câmbio, tá? De 0,20 para 0,16. Eu estava nessa posiçãozinha aqui de equilíbrio inicial e vim para cá, tá? E vim para cá. Quando eu baixo essa taxa de câmbio, a minha IS vem aqui para fora. Por quê? Porque as minhas exportações líquidas estão crescendo. Então eu vou ter essa nova posiçãozinha aqui, ó. Aqui eu estou em equilíbrio no mercado de bens e no mercado monetário, mas eu não estou mais em equilíbrio no mercado de câmbio, porque a nova taxa de câmbio é essa aqui de baixo, gente, não essa aqui de cima. Tá? O que acontece aqui então nesse ponto? Aonde que o Banco Central, aonde o dólar está mais caro? Aqui embaixo, tá? Para essa nova taxa de câmbio. Então aqui eu vou vender dólar para cá, para o Banco Central. Quando eu vendo dólar para o Banco Central me entrega reais. E a minha LM, ou seja, eu estou jogando moeda na economia. E a LM começa a vir aqui para fora. Tá? A gente vai cair nesse outro pontozinho aqui. Um novo equilíbrio onde a LM está cruzando com a IS e a gente está em equilíbrio também com a taxa de câmbio. Então nota, pessoal, ele não discute, não ficou, para mim não ficou muito nítido isso no livro, mas existem dois efeitos aí, tá? Um efeito, esse crescimento da renda aqui, ele é diferente, ele tem que ser olhado de maneira diferente do que a gente vê no modelo nessa política fiscal aqui com taxa de câmbio flutuante, tá? Não é a mesma coisa. Aqui a minha renda está crescendo basicamente porque eu estou desvalorizando moeda. Minha IS aqui ela ficou inalterada, tá? Aqui a minha renda está crescendo, mas por conta da desvalorização que vai jogar moeda dentro da economia, mas também por conta das minhas exportações líquidas que estão crescendo. Então tem um componente aqui gerado pelo aumento das exportações líquidas e tem um componente aqui gerado por conta da moeda que eu estou jogando dentro da economia aqui para manter a minha taxa de câmbio fixa. Tá? Então a composição aí desse crescimento da renda para taxa de câmbio fixa e taxa de câmbio flutuante é diferente, tá? Beber um golinho d'água aqui. Então, uma desvalorização assim vai expandir as exportações líquidas e faz com que cresça a renda agregada. Inversamente, uma valorização vai deslocar a curva LM para a esquerda, vai reduzir as exportações líquidas e reduzir a renda agregada. Tá? Note que, sob hipótese de câmbio flutuante, a gente não tem aí uma alteração das exportações líquidas, o que já vai ocorrer no modelo com câmbio fixo. Tá? Política comercial agora no modelo Mandel-Fleming, com câmbio fixo. Vamos supor que o governo amplie a tributação sobre bens importados, tá? Política comercial. Política comercial por quê? Porque eu estou mexendo diretamente com o comércio, tá? Vou aumentar a tributação sobre bem importado, eu estou deixando o preço do bem produzido lá fora mais caro, tá? Vai reduzir as minhas importações aqui.
tá? Vai ampliar as exportações líquidas, porque eu estou principalmente jogando M para baixo, tá? E vai deslocar a IS para a direita. O deslocamento da IS eleva a taxa de câmbio de mercado. Com o E maior do que o E bar, os operadores vão vender dólar no Banco Central, para o Banco Central. Para manter a taxa de câmbio no patamar fixado, eu vou recolher, o Banco Central vai recolher dólar e jogar real na economia. Meu M está crescendo. Isso vai deslocar a LM para a direita. Tá? Então essa aqui é a ideiazinha básica. O que acontece? Quando a gente pratica aí um aumento da tributação dos importados, por exemplo, as minhas exportações líquidas vão se deslocar, a curva de exportação líquida se desloca para fora, tá? Isso gera um deslocamento da IS. O que vai acontecer aqui? Perdão. Aqui é sob hipótese de câmbio flutuante, tá? Sob hipótese de câmbio flutuante, esse deslocamento aqui da política comercial, né, um aumento da tributação, vai jogar essas exportações líquidas aqui para fora, a minha IS vem para cá, mas o que vai acontecer com o câmbio? O câmbio sobe até eu voltar para esse equilíbrio aqui, tá? E sob taxa de câmbio fixa, o que vai acontecer? Quando a minha taxa de câmbio está lá fixada em 0,20, tá? Quando eu quando eu aumentar a tributação sobre os importados, a minha IS continua deslocando para fora. As importações continuam caindo, a minha NX vem para fora, eu venho um pouquinho para cá, mas o que vai acontecer? Esse aqui é um equilíbrio, tá? Nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Eu estou com o dólar está muito mais caro aqui no Banco Central do que no mercado. Então eu vou vender dólar para o Banco Central. Quando eu estou vendendo dólar para o Banco Central, eu estou entregando real e eu estou pegando real e estou entregando dólar para o banco. Tá? Ou seja, quando eu pego os reais, o Banco Central está jogando M na economia, está jogando moeda na economia, está jogando moeda na economia. E a minha LM vai se deslocando aqui e eu vou operando essa arbitragem até chegar nessa ponta, nesse equilíbrio, nesse novo equilíbrio aqui. Tranquilo? Deu para ver o mecanismo direitinho? Então o que acontece aqui? Antes, a minha renda, sob hipótese de câmbio flutuante, a política comercial aqui não acarretava em nada, certo? Só num aumento aqui da taxa de câmbio, sob hipótese de câmbio flutuante. Sob hipótese de câmbio fixa, o que vai acontecer? A política comercial é capaz de deslocar minha renda aqui para frente, tá? Então a política comercial sob regime de câmbio fixo e sob regime de câmbio flutuante. Regime de câmbio fixo, ela não vai se alterar, a renda não se altera. Sob regime de câmbio flutuante, a política monetária é capaz de deslocar essa renda aqui para fora. Tá? Em ambos os casos, uma restrição ao comércio vai deslocar as curvas de exportação líquida para a direita, mas somente sob um sistema de taxa de câmbio fixa é que uma restrição ao comércio faz com que cresçam as exportações líquidas. Tá? A razão para isso é que uma restrição ao comércio sob um sistema de taxa de câmbio fixa induz a expansão monetária e não uma valorização da moeda corrente. Muito bem. Aqui é interessante a gente falar um pouquinho eu vou discutir isso aqui, a ideia do trade war mais para frente. O que acontece aqui? Para que eu coloquei isso aqui para ilustrar aqui? A ideia da política monetária associada, política cambial associada com guerra comercial, com política comercial, tá? Que foi aí o que a gente viu aí um tempinho atrás,
tempinho atrás é antes de Covid e depois de Covid, né, povo? Antes do Covid aí a gente estava vendo aí um pouquinho dessa discussão aí da guerra comercial dos Estados Unidos e da China, tá? E essa guerra, a guerra comercial ainda era... o problema não é só a guerra comercial, taxar ou não o produto importado para você tentar jogar as exportações líquidas do seu país para frente, né? O problema é que, além da guerra comercial, a gente tinha a questão, os Estados Unidos trabalham com uma taxa de câmbio fixa, tá? E aí, além da guerra comercial, a gente começou a falar em guerra de moeda aqui, tá? Currency War, tá? O Trump, por exemplo, disse que o Dow Jones devia estar 10 mil pontos mais alto sem essa guerra aí de comércio, tá? O que de fato aconteceu? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? Teve uma discussão muito grande, o Trump encheu muito o saco aqui por conta dessa desvalorização grande que teve aqui, ó, do yuan, tá? Essa desvalorização aqui estava jogando, eu estou jogando meu para baixo, tá? Desvalorização do yuan significa que eu estou jogando a taxa de câmbio do yuan para baixo e as exportações líquidas estavam crescendo muito na China, mas isso não estava acontecendo com os Estados Unidos. O contrário estava acontecendo com os Estados Unidos, certo? E além dessa grande desvalorização aqui, ainda tem essa questão da guerra do trade war, aí, da guerra de comércio entre os dois países. Isso aí fez uma bagunça bem grande aí no cenário internacional. A gente está experimentando esse negócio de novo agora após essa pandemia. Essa discussão aí de trade war já está aparecendo de novo aí. O Bush já está começando a pegar no pé da China de novo. Bom, então uma síntesezinha básica aí de políticas no modelo Mandel-Fleming, tá? O que a gente vê? Aqui a gente tem o regime da taxa de câmbio flutuante e o regime de taxa de câmbio fixa, tá? E aqui a gente vê as políticas, tá? Expansão fiscal, expansão monetária, restrição à importação, tá? E aqui a gente vê o que acontece com as variáveis, tá? Então uma expansão fiscal sob hipótese de câmbio flutuante não vai ter efeito nenhum sobre a renda, tá? Uma expansão monetária iria elevar a renda e uma restrição à importação iria zerar, que não teria efeito algum. Tá? Sobre o câmbio, a expansão fiscal, nota que entre o efeito aqui na renda, ó, ele vai depender muito da taxa de câmbio, certo? Então, sobre taxa de câmbio fixa, a política fiscal, zero. Sob hipótese de câmbio fixa, sob hipótese flutuante, zero, nula. Expansão fiscal não vale de nada. Sob hipótese de câmbio fixa, a renda cresce. Expansão fiscal joga a renda lá para cima. Tá? O que acontece com o câmbio? Aqui o câmbio vai valorizar. E aqui, nada, está fixo, certo? As exportações líquidas também não vão mexer em nada aqui. Expansão monetária vai jogar renda para cima aqui sob hipótese de câmbio flutuante. Tá? Aqui é que é importante o papel do Banco Central. O Banco Central é extremamente importante porque quase todo mundo usa taxa de câmbio flutuante e o Banco Central pode jogar aqui a minha renda para cima sob hipótese de câmbio flutuante no modelinho Mandel-Fleming. Tá? Então mais um suporte aí para a política monetária. O que vai acontecer aqui? Se eu expandir a moeda, minha taxa de câmbio vai cair e a minha balança, a minha taxa de câmbio cai e o meu NX sobe, tá? Nota que esses dois têm sempre uma relação negativa. Se um está subindo, o outro está caindo, tá? Restrição e aqui o que acontece? Ó, expansão monetária não vai ter efeito nenhum sobre produto, sobre o câmbio meu é fixo, isso daqui está fixo, então esse camarada aqui está fixo, e a expansão monetária não tem efeito nenhum sobre a renda aqui, tá? Sobre hipótese de câmbio
fixa, taxa de câmbio fixa. E a restrição à importação não tem efeito nenhum sobre a taxa de câmbio, aliás, sobre a renda. A minha taxa de câmbio aqui vai crescer, sob a hipótese de câmbio flutuante. Meu NX vai zerar aqui, nada acontece com as minhas exportações líquidas. Tá? Então, uma restrição à importação não vai ter efeito nenhum aqui sobre a renda. Eu só vou conseguir elevar aqui, valorizar minha taxa de câmbio. E sob a hipótese de câmbio fixo, o que vai acontecer? A minha renda cresce, a restrição à importação joga para cima a minha renda, porque eu consigo jogar para cima aqui o NX. Tá? Então aqui ó, a gente vê direitinho o que está acontecendo aí, essa restrição à importação. Por que está acontecendo essa guerra, esse trade war aí dos Estados Unidos com a China? O que eles estão querendo fazer? Jogar a balança comercial para cima, tá? E jogar aqui a taxa de câmbio, a renda para cima. Tá? Balança comercial, exportações líquidas. Os países estão querendo aumentar as exportações líquidas deles, tá? E consequentemente aumentar a renda. Então, sobre taxa de câmbio flutuante, somente a política monetária vai conseguir afetar a renda. Tá? O impacto expansionista usual da política fiscal vai ser contrabalançado por um crescimento no valor da moeda corrente e um decréscimo nas exportações líquidas. Sobre taxa de câmbio fixa, a gente vai ver aí que a gente viu que apenas a política fiscal vai conseguir afetar a renda. Tá? O potencial da política monetária ele vai ser perdido, uma vez que a oferta monetária tem como objetivo manter a taxa de câmbio no nível anunciado pelo Banco Central. Então é isso, pessoal. 45 minutos já, quase 45 minutos. A ideia era essa da aula de hoje, ok? Na próxima aula a gente discute um pouquinho mais de macro. Fechamos o capítulo 13 aí. Na próxima aula a gente fecha o capítulo 13, tá?